chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Capítulo 6, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará as ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? O texto que nós lemos, ele é totalmente literal. O que é isso, pastor? Do jeito que você leu, é exatamente o que significa. Fogo é fogo, altar é altar, e sacrifício é sacrifício. Mas nós podemos pegar esse mesmo texto que é literal e fazer umas observações simbólicas. E é essas observações que eu quero fazer com você nesta noite. No texto há muita coisa a ser observada, mas eu quero somente observar 3 elementos cruciais para pregar nesta noite. A primeira observação é sobre o fogo. Simbolicamente, este fogo, ele é a representação de Deus. Lembrando que fogo na Bíblia tem muitos significados, mas o principal significado para o fogo é o próprio Deus. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, na parte A, que Deus é fogo consumidor. Então é este símbolo que eu quero meditar, ou iniciar a meditação nesta noite da palavra do Senhor. Fogo simboliza o próprio Deus. Tentando observar por que Deus decidiu se identificar com o fogo que nós conhecemos, eu percebi que Deus decidiu se identificar com o fogo por causa das muitas semelhanças do fogo com o próprio Deus. Quando você vai observar a composição do fogo, ele é composto por 3 componentes: o combustível, o comburente e o calor. Esses 3 elementos juntos recebem o nome de triângulo de fogo. Não há fogo se faltar um desses 3 elementos. Por que Deus se identifica com fogo? Porque Deus também é uma composição, mas não de 3 elementos, mas de 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. E essa composição sagrada recebe o nome da Santíssima Trindade, que para a glória de Deus é qual nós seremos. Quando o ser humano descobriu o fogo, batendo uma pedra na outra, batendo pedras, ou lá no tempo das pedras, como a gente fala, começou a bater uma pedra na outra e viu que gerou faísca e de repente conseguiram fazer fogo. Aí o ser humano, ele começou a descobrir as várias utilidades para o fogo. E eu vou meditar com você aqui algumas utilidades do fogo que Deus disse: por isso que eu sou fogo, porque a mesma coisa que o fogo faz, eu também faço. E uma das utilidades que eu quero que você observe é que quando o homem está lá batendo pedra com pedra, ele: opa, fiz o fogo, fiz um negócio quente aqui, fiz um negócio que ilumina tudo, vou usar esse fogo para outras coisas. O homem decide usar o fogo para preservar a carne, preservar a alimentação dele. O homem descobriu que se ele cozinhasse usando fogo, usando fogo, aquela carne de alguma maneira mudaria o gosto.
aquela carne de alguma maneira mudaria sua composição, aquela carne de alguma maneira duraria um pouco de mais tempo. Por que Deus disse, mas eu sou Deus fogo? Porque Deus, assim como o fogo que preserva, Deus também preserva. Deus é o fogo que preserva. E aonde que nós vemos isso na Bíblia? A Bíblia diz que Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro, e de repente ele escuta um barulho por trás dele, e quando ele olha para aquele barulho, ele percebe algo diferente, uma sarça pegando fogo. Mas o que ele observa vai muito mais além. Ele observa que aquele fogo é diferente, porque ele está cobrindo a sarça, está incendiando a sarça, mas a sarça não se consome, mas a sarça não se destrói. Por quê, pastor? Porque aquele fogo era Deus, era o fogo que não destrói, mas era o fogo que preserva a vida. É fogo, e é fogo que preserva. Porque que eu, como cristão, preciso ser crente de fogo? Porque nós, como cristão, temos alguns valores que recebemos de Deus. O principal dos valores que nós temos da parte de Deus é a nossa salvação. Fora a salvação, Deus deu dons para pregar, Deus deu dons para curar, Deus deu dom para louvar, para profetizar. A sua igreja tem muitos valores. É por isso que há uma necessidade de você viver no fogo da preservação, porque só quem pode preservar o dom de Deus na tua vida é o fogo que preserva. Pessoas que não vivem no fogo espiritual, pessoas que não têm comunhão com Deus fogo, você pode observar, ele não preserva o que tem. Tem pessoas que estavam na igreja, tem pessoas que você até conhece, talentosas, usadas por Deus, mas porque não tinha comunhão com Deus fogo que preserva, não preservou o talento, não preservou o dom de Deus, não preservou a salvação. São pessoas que, por não ter comunhão com Deus fogo, perderam aquilo que Deus deu. Mas nessa noite você precisa entender: você não gosta de fogo porque você é menino, você não gosta de fogo porque você é novo convertido. Não. Você gosta de fogo porque o fogo de Deus preserva o dom da tua vida. Você gosta de fogo porque o fogo de Deus preserva a tua salvação. Você gosta de fogo porque quanto mais o crente tem fogo, mais a serpente anda bem longe. Quanto mais o crente tem fogo, mais a glória de Deus está com ele. Os homens descobriram que o fogo não só preservava, o fogo consumia. Eles perceberam que alguns entulhos que ele arrumava estavam no canto. O que é que eu faço com esses entulhos? Esses entulhos não têm para mim nenhuma serventia, eu preciso jogar no lixo. Mas antigamente não passava o carro do lixo. Então o homem vai ter uma ideia: o fogo serve para conservar, e também, quem sabe, ele serve para consumir. O homem coloca fogo naqueles resíduos desnecessários, e ele compreende uma coisa: o fogo não só preserva, o fogo também consome, o fogo também destrói. Você sabe por que o teu Deus é fogo? Porque Deus também é consumidor. Sabe por que você precisa de fogo na vida? Porque nós viemos do mundo cheio de mazela, nós viemos do mundo cheio de coisas estranhas, nós viemos do mundo cheio de coisas desnecessárias. Aí nós viemos para a igreja que não tem fogo. Do jeito que você veio do mundo, você permanece. Igreja que
conosco. O fogo de Deus que consome, ele não nos destrói e nem nos faz ficar em pó. O fogo que consome, ele vai direto para consumir o que, pastor? A nossa exaltação, consumir o nosso ego, consumir a nossa inveja. Você pode ter uma ideia: quando a igreja pega fogo, tem gente que pula, tem gente que marcha, tem gente que chora, mas tem alguém que se comporta estranhamente no meio da igreja. São pessoas que parecem que não são familiarizadas com Deus fogo que consome, mas é o fogo consumidor de Deus. Quando desce, ele veio para limpar as nossas vidas de tudo aquilo que é estranho. Os homens descobriram com o passar do tempo que o fogo não só preserva, o fogo não só consome. Eles perceberam que o fogo também purifica. Como assim, pastor? Os homens perceberam que alguns metais, com o passar do tempo, eles ficam de uma certa forma contaminados com o tempo. Eles passam a escurecer, eles passam a perder brilho, eles passam a perder a beleza. Mas é só colocar uma quantidade sob medida de fogo, as mazelas são destruídas, os metais são purificados. E o que acontece, pastor? O brilho dos metais surge novamente. E foi isso que aconteceu, e é isso que acontece, porque o nosso Deus é fogo, porque ele é Deus que purifica. Nós viemos do mundo contaminados, perdemos o brilho por conta do pecado, perdemos a alegria por conta do pecado. Você viu a última vez que você entrou na igreja quando ainda não tinha aceitado Jesus? Andava cabisbaixo, andava angustiado, andava preocupado demais. Por quê, pastor? Porque o pecado nos deixa obscuro, o pecado nos deixa sem alegria, o pecado nos deixa sem o brilho da glória de Deus. É por isso que é importante a igreja ter fogo no céu, porque o fogo de Deus purifica e devolve o brilho que nós precisamos. A Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Você já viu que sangue frio? Todo sangue de pessoas, quando sai do corpo, sai quente. Há resíduos do sangue de Jesus que purifica-nos das mazelas e nos devolvem o brilho que precisamos refletir a glória de Deus na terra. Nós fomos purificados com o sangue de Jesus, pegando fogo para a glória de Deus. Os homens descobriram que o fogo preserva, que o fogo consome, que o fogo purifica, mas também eles perceberam que o fogo faz com que o barro fique forte. Vou repetir: eles descobriram que quando se coloca fogo no barro, o barro fica resistente, o barro fica capacitado. Eles descobriram isso que pode fazer com fogo, e hoje as grandes fábricas de tijolos de barro, vasos de barro, usam o fogo para dar resistência àquele material. O fogo, ele dá resistência ao barro. O fogo capacita o barro. Você sabe por que teu Deus é fogo? Porque o teu Deus também capacita. João Batista pregando, ele disse: eu vos batizo com água, mas vem um após mim que é mais poderoso do que eu. Quando ele vier, vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Passou algum tempo, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som bem impetuoso que encheu a casa onde estavam todos assentados, e ouviram e viram línguas repartidas como que de
purifica, o fogo capacita o barro. Os homens descobriram que o fogo também aquece em noites de frio. Deus é fogo. Por quê, pastor? Porque Deus também aquece em dias de friezas espirituais. Nesses últimos tempos, nós estamos encarando uma dura profecia de Mateus 24, liberada por Jesus. O amor de quase todos esfriarão, por se multiplicar a iniquidade. O amor de muitos esfriarão. Pastor, por que não é o amor de todos? É porque em meio a esses muitos, fora deles, há um remanescente, há um grupo que sabe que a frieza espiritual tem solução. Há um grupo que não se deixa se levar pela frieza, que sabe que em meio às noites espirituais frias, existe um Deus que é fogo, que aquece-no em dia de frieza espiritual. A Bíblia diz que quando Israel está prestes a sair do Egito, a Bíblia diz que eles estão a caminho, eles entram por um deserto, e a Bíblia diz que no deserto à tarde está muito quente, à noite começa uma frieza incomparável, e a Bíblia diz que o Deus que é fogo, durante um dia, para aliviar a quentura, se coloca com uma coluna de nuvem, mas quando anoitece, a temperatura cai, a frieza chega, o Deus fogo que aquece se levanta na frente de Israel com uma coluna de fogo, para que o povo caminhe de dia, para o povo caminhar de noite. Há um povo que não morre de frieza espiritual. E quem sabe esse povo está aqui nessa noite, porque essa noite é noite de glorificar o Deus que é fogo e é Os homens perceberam que o fogo preserva, que o fogo consome, que o fogo purifica, capacita o barro, aquece, e este fogo não pode receber nenhuma interferência fora do seu triângulo de composição. Você já percebeu que quando você está com uma vela acesa, quem nunca fez isso? Menino velho, da barriga grande, ficava colocando o dedo na chama, e você conseguia cortar a chama no meio. Por que isso, pastor? Porque o fogo não pode ter nenhuma interferência. O fogo precisa estar limpo. Quando há alguma interferência, ele sofre uma quebra. Quando há alguma interferência, o triângulo se desfaz e o fogo se apaga. Para ter fogo, o fogo precisa ser limpo. Por isso Deus disse: eu sou fogo, porque não há ninguém mais limpo do que eu. Eu sou santo no céu, santo na terra e santo debaixo da terra. Isaías capítulo 6 falou que quando teve uma visão do alto e sublime trono e Deus assentado lá em cima, ele viu os serafins que rodeavam o trono, e todos cantavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus é fogo, porque Ele é santo. Deus é fogo, amém? Amém. Segundo elemento do texto, o sacrifício. Sacrifício no texto é literal, mas de forma simbólica. O que é o sacrifício? Sacrifício representa eu e você. O apóstolo Paulo confirma isso em Romanos 12:1. Ele não só vai confirmar, como ele vai nos ensinar como nos apresentar diante do Deus
que é fogo. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício agradável a Deus. Quando Paulo diz isso, ele vai nos ensinar que não basta sermos sacrifício, ele vai nos ensinar como devemos nos apresentar diante de Deus. E a primeira forma que Paulo diz no começo do versículo é: apresentai-vos. Ele fala assim: não deixa ninguém apresentar você, não deixa ninguém trazer você. Sacrifício que agrada a Deus é sacrifício que se apresenta diante dele. Sacrifício que agrada a Deus é aquele que vem por livre e espontânea vontade. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus porque o meu marido vai, porque a minha esposa está indo, porque o meu filho está indo, eu vou também lá, só para ele ficar feliz. Não, 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 não. Para Deus se alegrar com a tua vida, apresentai-vos. Venha por amor, venha por gratidão, venha com fervor, porque a tua presença aqui não é nem por força, é nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Assim diz o Senhor. A segunda forma de se apresentar diante de Deus. Como me apresento, pastor? A primeira forma é espontaneidade. Venha espontaneamente. A segunda forma que Paulo vai nos ensinar: apresentei-vos ao Senhor como sacrifício vivo. Diga comigo: sacrifício vivo. Por que precisa ser sacrifício vivo? Sabe uma coisa que deixa Deus chateado? Sabe uma coisa que deixa Deus indignado? É a morte. O Senhor não gosta de morte. O Senhor não gosta daquele ambiente de luto, de tristeza, de dor. A Bíblia nos menciona, nos fala alguns respaldos bíblicos que expressa bem o desgosto de Deus pela morte, a tristeza de Deus por esse ocorrido. O primeiro ocorrido, ou a primeira passagem bíblica que expressa o desgosto de Deus pela morte, é quando ele vai anunciar o voto de nazireado. E um dos pontos do voto é: não toque em nada morto. Deus não gosta de morte. O segundo texto bíblico que expressa o desconforto de Deus com a morte está em Mateus 22, versículo 32. A Bíblia diz que o Senhor diz: eu sou Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu não sou Deus de mortos, eu sou Deus de vivo. A terceira passagem bíblica que mostra a indignação, o desconforto de Deus com a morte, é que no livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 1, ele vai exortar a igreja em Sardes. Por que ele vai exortar? Ele vai dizer: porque eu estou vendo que tu tem nome de vivo, mas estás morto. E a Bíblia diz, num versículo tremendo, ele fica tão desconfortável com a morte, que ele expressa em João capítulo 11, versículo 25, dizendo: sabe quem eu sou? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por que Deus se incomoda com a morte? Primeiro, porque Ele fez ou criou o ser humano para não morrer.
para sempre. Mas alguma coisa ocorreu. Deus disse: de toda árvore podereis comer, mas da árvore do meio do jardim não coma, não toque, porque no dia que comerdes, certamente morrerás. Deus não havia criado um homem para morrer, mas pela desobediência ele morre. E toda vez que um ser humano morre, Deus fica incomodado e entristecido, porque não foi para aquilo que Deus criou. Por que, pastor, que Deus se incomoda? Porque morto não consegue adorar. E Deus criou o seu povo, e Deus criou o ser humano para adorar o nome dele para todos sempre. Por essa razão, Paulo diz: não se apresentem diante de Deus como sacrifício morto, se apresentem diante dele como sacrifício vivo. Sacrifício vivo que é, pastor? É alguém que é salvo, é alguém que vai viver eternamente com Deus. Sacrifício vivo é alguém que tem boca para falar, tem olhos para ver, tem corpo para agir. É por isso que eu fico meio estranho, eu fico meio sem jeito quando eu entro em uma igreja em que não pode glorificar, em que não pode adorar, em que não pode pular, em que não pode levantar a mão, em que não pode bater o pé. Isso me incomoda, porque Deus quer uma igreja viva. Se tiver alguém vivo nessa noite, dá um sinal aí. Se tem sacrifício vivo, dá um sinal aí. Sacrifício vivo agora. Sacrifício vivo lá em cima. Sacrifício vivo na lugar. Sacrifício vivo. Apresentei-vos como sacrifício santo. Nós vivemos uma geração, irmão, que a gente se veste bem, ajeita o nosso cabelo, passa o melhor perfume. Mas eu nunca vi uma geração, vamos usar a melhor palavra porque é pesada. Vamos lá, tão hipócrita. Uma geração que está como Jesus viu: sepulcros caiados, por fora estão belos, só Deus conhece o que está por dentro. E Deus está procurando sacrifícios santos. Pastor, o que é ser santo? É ser perfeito? É não. Perfeito só a Deus. Quando a Bíblia fala ser santo, como o vosso Deus é santo, Deus está falando: se submeta ao processo de santificação. Pastor, o que é o processo de santificação? São 4 etapas. Quando você vê Deus definindo Jó, ele diz assim: na terra não há ninguém como Jó. Ele vai dar 4 pontos que definem a santidade. Como é Jó, pastor? Sincero. Eu nunca vi uma geração de tanto crente mentiroso. Eu vou dizer de um já, da amizade. Mentiroso, enganador. Tem que fala a verdade, tem alguns crentes que não falam. Isso é o que, pastor? É pessoas que não se apresentam santos. Porque quem busca a santidade busca ser verdadeiro, sincero. Quer alcançar a santidade? Não há ninguém na terra como Jó, homem sincero, reto. Ele é direito, ele busca ser certo, ele busca sair de coisas erradas. Reto, temente a Deus. Pesado. A gente às vezes tem amor da santidade.
que o próprio Deus. Oh, pastor, se esconde, mulher. Pastor, mulher. Temente a Deus. São pessoas que são transparentes na frente dos homens e transparentes diante do olhar de Deus. Pessoas que são tementes a Deus, elas respeitam os homens e respeitam também a Deus. Não adianta esconder do pastor, não adianta falar escondido por trás. Há um Deus lá em cima com olhos de fogo, que nada pode se esconder. Então está na hora de você exercitar o que é temor a Deus, ter respeito pelo Deus que você serve, ter reverência pelo Deus que você serve. Aprenda a respeitar. É só somar os pontos anteriores. É um sacrifício voluntário, quando eu vou por livre e espontânea vontade diante de Deus. O que é ser um sacrifício que Deus vai dizer, eu me agrado de você? É quando eu venho à igreja e venho vivo, venho para dar lugar a Deus, e venho sincero, temente, reto e fugindo do mal. Aí Deus olha para você e diz, como diz com Jesus, estes são os meus filhos amados, com a minha alma tem prazer. Terceiro elemento do texto. Primeiro, fogo. Quem é o fogo? Sacrifício. Terceiro, altar. Pastor, quem é o altar? O altar literalmente era um lugar em que se colocava o sacrifício e o fogo. Simbolicamente, sabe o que é o altar? Todo lugar de encontro entre fogo e sacrifício. Eu me arrepei tudo aqui agora. Porque sabe onde é que nós estamos? Dentro de um altar. E não estou falando do altar da igreja, eu estou falando da igreja em todo. É o lugar do encontro do fogo com o sacrifício que somos nós. A tua casa é o altar. O fogo já está lá. Só falta você, como sacrifício, adorar o Senhor lá dentro. Em alguns trabalhos, algumas empresas têm altar. No momento do almoço tem um grupo que se reserva na empresa para orar, para louvar a Deus no momento do intervalo. O que é isso, pastor? É um altar, um sacrifício, e Deus, que é fogo, também está lá. O que eu quero que você entenda nessa noite é que o versículo 13 me chamou a atenção. Só está presente o fogo e o altar. O sacrifício sumiu. No versículo 12 tem fogo, tem altar e tem sacrifício. Mas quando a gente lê o versículo 13, não tem mais sacrifício, só tem fogo e o altar. E o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Cadê o sacrifício, pastor? Por que não tem sacrifício no versículo 13? E aqui a revelação de Deus nessa noite. Porque o sacrifício é eu e você. Deus sempre vai estar no altar. O altar sempre vai ter fogo. Está escrito: e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Tem fogo e tem altar. Por que não tem sacrifício? Porque Deus não obriga ninguém.
Você viu que fogo é importante na vida do crente, sim ou não? Só que tem sacrifício por aí que não gosta de fogo. Só que tem gente por aí que não precisa disso, mas que isso? Irmão, eu tenho 17 anos de fé. Para muita gente é pouco. Mas desde novo convertido, eu comecei no fogo. E com 17 anos depois, eu ainda vivo debaixo do fogo do altar de Deus. Porque não existe essa conversa de eu cresci, eu amadureci, eu deixei de ser menino. Mentira. Porque aonde tem altar, tem fogo. O negócio é que o sacrifício deixou de comparecer. Vai pegar fogo. Fogo aqui já tem. Altar, nós estamos dentro dessa noite. O altar está em chamas. Mas Deus está atrás de gente que mergulha dentro do fogo. Tem gente, Deus está atrás de gente que se entrega a Ele por inteiro. Deus está falando agora comigo aqui, eu estou arrupiando tudo. Meu servo, tem gente nessa noite que eu quero incendiar, 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 da cabeça aos pés. Fecha os olhos, fecha os olhos, fecha os olhos. Quem crê nessa palavra de hoje? Quem crê que a igreja é o altar? E o fogo arde constantemente sobre o altar e não se apagará. Então eu tenho uma certeza, tem fogo aqui. Deus quer que você se lance, se entregue a Ele nessa noite, de olhos fechados. Há uma chama queimando, é Deus que está operando. Anjos estão passeando na congregação. Há uma brisa que sopra. Deus está neste lugar. Há uma chama queimando e não pode apagar. Não deixe a chama apagar, esta chama do Espírito. Mas ponha mais lenha no altar, faça o fogo aquecer. Não saia daqui sem resposta. Deus está neste lugar. Levanta as mãos, levanta a mão. O anjo chegou e quem veio buscar vai levar. Quem crê nesse mistério nessa noite, de mãos levantadas, a coluna de fogo que ia na frente de Israel está na igreja nessa noite. Ai, decalava a chama, quem é sacrifício se entrega, quem é sacrifício se entrega, quem é sacrifício se lança, é sacrifício vivo da glória, é sacrifício vivo de aleluia, é sacrifício vivo, fala em língua estranha. O fogo vai pegar, o fogo vai pegar. Onde tiver o sacrifício tem fogo descendo.
de Deus. Oh, aleluia. Línguas como de fogo, é o som que vem do céu. Posso ouvir o derramar do Espírito de Deus. Quando o vento sopra hoje aqui, a glória vai descer e tomar todo este lugar.